O sol escaldava as estradas da Galileia. A poeira subia a cada passo. Eu era apenas um homem chamado Judas, filho de Alfeu. As pessoas também me chamavam de Tadeu. Isso ajudava a evitar confusão. Havia outro Judas entre nós. Minha vida era simples. Eu trabalhava, eu orava, eu ouvia os sussurros sobre um homem de Nazaré, um professor, um curador. Seu nome era Jesus. Senti um puxão no meu coração, algo que eu não conseguia explicar. Era uma curiosidade que se transformou em um desejo profundo. Eu queria ver este homem. Precisava ouvir suas palavras por mim mesmo. Senti que meu caminho estava prestes a mudar para sempre. Um dia, eu o vi perto do mar da Galileia. Uma multidão estava reunida. Sua voz era calma, mas carregava autoridade. Ele falava de um reino que não era deste mundo. Ele falava de amor e perdão. Seus olhos pareciam olhar diretamente para a minha alma. Ele estava escolhendo seus seguidores mais próximos, seus apóstolos. Ele caminhou pela multidão. Ele chamou nomes: Pedro, André, meu irmão, Tiago, o menor. Então, seu olhar caiu sobre mim. Ele disse meu nome: Judas, filho de Alfeu. Meu coração parou por um momento. Eu? Por que eu? Eu não era ninguém especial. Eu era apenas um homem, mas em seus olhos eu vi que fui escolhido. Deixei tudo para trás naquele dia. Minha velha vida desvaneceu como um sonho. Minha nova vida era caminhar ao lado de Jesus. Eu ouvia cada palavra que ele dizia. Eu o via curar os enfermos. Eu o via dar vista aos cegos. Ele tinha um poder que não era deste mundo. Era divino. Ele nos ensinava com parábolas. Histórias simples com significados profundos. Ele falava sobre sementes, ovelhas e pais. Ele era paciente com nossas perguntas. Ele nos tratava não como servos, mas como amigos. Viajamos de aldeia em aldeia, compartilhando as boas novas. Foi um tempo de aprendizado, um tempo de maravilha. Éramos um grupo diverso de homens, pescadores, um cobrador de impostos e outros como eu. Às vezes discutíamos, tínhamos dúvidas, éramos humanos, mas Jesus nos unia. Ele nos ensinou a amar uns aos outros. Ele nos mostrou uma nova maneira de viver. Eu caminhava ao lado do meu irmão, Tiago. Aprendi com a audácia de Pedro e o amor profundo de João. Eu via o mundo com novos olhos. Cada milagre era uma lição. Cada ensinamento era um guia. Eu estava sendo moldado e transformado. Eu não era mais apenas Tadeu. Eu era um apóstolo de Cristo, uma testemunha da maior história já contada. Os anos passaram rapidamente. Estávamos em Jerusalém. O ar estava pesado de tensão. Era a festa da Páscoa. Nos reunimos em um cenáculo para uma última refeição com Jesus. Aquela noite parecia diferente. Havia uma tristeza em seus olhos. Ele falou de traição e de nos deixar. Ele lavou nossos pés, um ato de um servo. Ele partiu o pão e compartilhou o vinho. Ele nos disse que era seu corpo e seu sangue. Minha mente lutava para compreender a profundidade de suas palavras. Ele estava nos preparando para algo terrível e para algo maravilhoso. Ele estava nos preparando para o futuro sem sua presença física. Jesus falou sobre se revelar àqueles que o amavam, mas ele disse que o mundo não o veria. Isso me confundiu. Meu coração estava cheio de perguntas. Eu precisava entender. Não podia ficar em silêncio. Eu tinha que perguntar. Senhor, eu disse, minha voz tremendo um pouco, por que você pretende se mostrar a nós e não ao mundo? Eu não estava duvidando dele. Eu estava tentando entender o plano divino. Eu queria que todos vissem sua glória. Eu queria que o mundo inteiro soubesse quem ele era. Por que ele esconderia sua luz? Parecia uma contradição a tudo o que ele nos ensinara sobre ser uma luz para o mundo. Sua resposta foi gentil, mas profunda. Ele olhou para mim com bondade. Ele explicou que o amor e a obediência eram as chaves. Quem me ama obedecerá ao meu ensino, disse ele. Meu Pai os amará, e viremos a eles e faremos neles a nossa morada.
Não se tratava de um grande espetáculo público para o mundo. Tratava-se de um relacionamento profundo e pessoal. Tratava-se de uma transformação interior. O mundo, em seu estado atual, não poderia recebê-lo dessa maneira. Sua manifestação estaria nos corações daqueles que acreditavam. Era um reino espiritual, não um terreno. Suas palavras se estabeleceram em minha alma. Eu finalmente entendi. Foi uma revelação do coração. Deus habitaria em nós através de seu Espírito Santo. O mundo o veria através de nós, através de nossas ações, nosso amor, nossa fé. Era uma responsabilidade enorme. Era uma confiança sagrada. Naquela noite, percebi que nossa missão não era apenas segui-lo. Era nos tornarmos sua presença viva na terra. A última ceia não foi um fim, foi um novo começo. Foi o momento em que recebemos nossa comissão final, mesmo antes de compreendermos totalmente o que estava por vir. Depois que Jesus ascendeu ao céu, estávamos perdidos. Nos reunimos no cenáculo, o mesmo local da última ceia. Estávamos com medo, estávamos confusos, mas estávamos unidos. Orávamos constantemente, esperávamos, exatamente como ele nos dissera. Éramos um pequeno rebanho sem nosso pastor. Éramos cerca de 120 pessoas, incluindo Maria, sua mãe e outras mulheres fiéis. Precisávamos de orientação, precisávamos da força que ele havia prometido. Nos apegamos às suas palavras, sua promessa final de um Consolador que viria e estaria conosco para sempre. Oramos por coragem e por direção. Então veio o dia de Pentecostes. Um som como um vento impetuoso encheu a casa. Línguas de fogo apareceram e pousaram sobre cada um de nós. De repente, fomos cheios do Espírito Santo. O medo desapareceu. Foi substituído por uma coragem ardente. Saímos para as ruas de Jerusalém. Pessoas de muitas nações estavam lá para a festa. Começamos a falar, e um milagre aconteceu. Todos nos ouviram em sua própria língua. Pedro se levantou e pregou com um poder que nunca tínhamos visto antes. Ele falou de Jesus, o Messias, que foi crucificado e ressuscitado. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. A igreja nasceu. Este foi o início da minha própria jornada. O fogo do Espírito queimava dentro de mim. Eu não era mais o Tadeu quieto que fazia perguntas hesitantes. Eu era um apóstolo, um embaixador de Cristo. Comecei a pregar na Judéia e em Samaria. Compartilhei a história do que tinha visto e ouvido. Falei do homem que curou minha alma e me deu um propósito. Realizei milagres em seu nome. Os enfermos foram curados. Os possessos foram libertados. Estas não eram minhas obras, mas a obra de Deus através de mim. Cada milagre era um sinal, uma confirmação da verdade do Evangelho. Eu frequentemente viajava com meu colega apóstolo, Simão, o Zelote. Éramos uma boa equipe. A paixão dele e minha fé constante se complementavam. Viajamos para longe de nossa terra natal. Fomos para a Mesopotâmia, a terra entre os rios Tigre e Eufrates. Os desafios eram imensos. Enfrentamos multidões hostis. Discutimos com sacerdotes pagãos. Suportamos fome, sede e exaustão. Mas éramos movidos por uma missão divina. Estávamos plantando as sementes da fé em novas terras. Sabíamos que a mensagem de Cristo era para todos, não apenas para o povo de Israel. Nossas viagens nos levaram finalmente ao reino da Pérsia. Esta era uma terra de deuses antigos e poderosos feiticeiros. A oposição era feroz. Os sacerdotes locais nos viam como uma ameaça ao seu poder e suas tradições. Eles incitaram o povo contra nós. Acusaram-nos de ser inimigos de seus deuses e de seu rei. Fomos presos. Levaram-nos perante as autoridades locais. Exigiram que renunciássemos a Cristo. Exigiram que nos curvássemos e sacrificássemos aos seus ídolos de pedra. Simão e eu permanecemos juntos. Olhamos para as estátuas frias. Olhamos para os rostos zangados. Recusamos. Como poderíamos negar aquele que nos deu tudo? Como poderíamos trair o Deus vivo por ídolos sem vida? Falei à multidão.
Falei-lhes de Jesus, o único Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Disse-lhes que seus ídolos eram apenas pedra e madeira, impotentes para salvar. Minhas palavras apenas alimentaram a fúria deles. Eles viram nossa recusa como um insulto. Os sacerdotes gritaram por nossas mortes. A multidão se tornou uma turba. Eles foram consumidos por uma fúria cega, incapazes de ver a verdade que lhes oferecíamos. Nossa hora havia chegado. Sabíamos que este era o teste final de nossa fé. O fim foi violento. Eles caíram sobre nós com porretes e machados. Senti a dor aguda, mas também senti uma profunda paz. Vi Simão cair, um irmão fiel até o fim. Enquanto minha própria vida se esvaía, não senti desespero. Senti uma sensação de vitória. Eu havia travado o bom combate. Eu havia terminado a corrida. Eu havia guardado a fé. Meu martírio não foi uma derrota. Foi meu testemunho final. Foi o ato supremo de amor pelo Salvador que morreu por mim. Meu sangue, derramado em solo estrangeiro, se tornaria uma semente para a igreja naquela terra. Hoje, muitas pessoas me lembram como o santo padroeiro das causas perdidas. Talvez porque meu próprio nome, Judas, estava ligado à maior traição da história. Eu sou Judas Tadeu, não Iscariotes. Eu sou aquele que ficou, aquele que perguntou, aquele que serviu e aquele que morreu por meu Senhor. Minha história é um lembrete de que, mesmo em momentos de confusão e desespero, a fé pode nos guiar. Ela mostra que uma pessoa comum pode ser chamada para fazer coisas extraordinárias. Minha jornada foi de transformação de um homem simples em um mensageiro de esperança. Uma jornada que terminou não na morte, mas na vida eterna.